Olá, pessoal, bom dia a todos. É um prazer contar com a presença de todos vocês em mais uma edição do Logicalis Webinar Academy. Antes de começarmos, eu queria dar uma breve introdução sobre a Logicalis. Nós somos uma empresa global de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação e possuímos operações nos 5 continentes. Na América Latina, nós contamos com uma equipe de mais de 3.000 profissionais distribuídos em nossas operações em 11 países. No Brasil, contamos com escritórios em São Paulo, capital interior, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e Norte e Nordeste. Temos a missão de ser um agente transformador da sociedade e acreditamos na aplicação de tecnologias inovadoras para suportar os nossos mais de 1.000 clientes no caminho da digitalização de seus negócios, sempre com soluções desenhadas sob medida para cada necessidade. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Caso tenham qualquer dúvida, nos enviem as perguntas pelo chat ou solicitem a funcionalidade de levantar a mão para interagir com os nossos profissionais, tá? Esse evento ele vai ser gravado e vai ficar disponível na nossa plataforma do Logicalis Webinar Academy. E o nosso tema de hoje é segurança na nova era digital. Novos formatos de negócios já adaptados à era digital vêm se transformando para adequar demandas e necessidades nas mais diversas áreas. Com o surgimento da pandemia, essas situações se agravaram e, por consequência, novas ameaças digitais surgiram de forma muito rápida, afetando principalmente o modelo de teletrabalho. Nesse webinar, você vai conhecer como a Logicalis e a Cisco podem ajudar a sua empresa nesse novo cenário de transformação digital. E para falar um pouquinho sobre isso, a gente convidou aqui o Caio Simon, que é System Engineer de Segurança na Logicalis, e o Flávio Costa, que é engenheiro de sistemas especialista em segurança da Cisco. Meninos, é com vocês. Bom dia, pessoal. Quem fala é o Caio. Primeiramente, queria agradecer pelo tempo e pela presença de todos vocês. Pode passar para o próximo, Flávio. Então, com o surgimento da pandemia, né, as empresas já se adaptaram ao que estamos chamando aí de novo normal, né, soluções de teletrabalho, trabalho remoto. Então, muitas vezes de forma rápida, as empresas tiveram que adequar aí suas estruturas, né, para que seus funcionários trabalhem de maneira remota. Consequentemente, novas ameaças têm surgindo, né, inclusive com a mesma velocidade. Então agora é hora de a gente olhar um pouquinho com mais cuidado para a área de segurança, né, como que a gente pode adequar aí as soluções a esse novo modelo de trabalho. Então aqui na nossa agenda, a gente vai dar um pouquinho de informação de background, falar um pouquinho previamente aqui. Vamos mostrar uma demo, tá, sobre como essas ameaças podem impactar aqui um funcionário trabalhando de maneira remota e algumas soluções da Cisco nos ajudando a defender aí esse funcionário. Vamos mostrar alguns exemplos reais e recentes que a gente conseguiu capturar aí nos últimos tempos. E por último, vamos comentar bastante sobre os produtos da Cisco que nos ajudam aí a defender nesse novo modelo de trabalho. Pode seguir, Flávio. Show de bola. Obrigado, Caio. Obrigado ao Logicalis pelo convite, pela oportunidade de participar desse webinar com vocês. Uma honra para mim. Então, vou começar aqui falando um pouco sobre o nosso portfólio de segurança, já avançando para 2020, né? Muita coisa aconteceu no nosso portfólio aí nesses últimos anos, principalmente depois de diversas aquisições que a Cisco fez, né? Nos últimos 4 ou 5 anos, a Cisco investiu em aquisições, em pesquisa e desenvolvimento, cerca de 5 bilhões de dólares. Então, foi um investimento muito alto e agora a gente tem um portfólio extremamente completo, né? Então, se qualquer pessoa hoje em dia acredita que a Cisco é apenas uma empresa de roteador e switch, já dá para perceber só através desse slide que não é verdade, né? Hoje em dia, eu posso falar com toda certeza que a Cisco é uma das maiores empresas, se não a maior empresa de segurança do mercado. Então, nós temos soluções que vão desde o atendimento às necessidades de segurança da nuvem, e aqui eu falo, por exemplo, né, de Cloud Lock, de Duo, né? Cloud Lock é uma solução de CASB, Duo é uma solução de múltiplo fator de autenticação, MFA, né? Ou 2FA, como preferirem, mas é uma solução bastante flexível, que a gente vai abordar também um pouquinho,
e focar em algumas partes de todo esse portfólio. Mas eu quis e fiz questão de colocar esse slide aqui em primeiro lugar, pessoal, porque o mais importante, claro que toda solução pontualmente, ela deve ter a sua qualidade, os seus benefícios e os seus diferenciais. Mas o verdadeiro diferencial, ele reside justamente nessas duas palavrinhas aqui, arquitetura integrada. Então, é extremamente importante que as soluções de um ambiente elas se comuniquem, elas compartilhem informações, porque isso vai reduzir um tempo crucial para a atividade de negócio hoje em dia, que a gente chama de TTD, o Time to Detect. Quando a gente tem uma arquitetura de segurança de soluções que não se comunicam, não compartilham informações em tempo real, esse tempo ele chega a ser de aproximadamente 100 dias, apenas para detectar uma ameaça. E aí eu não estou falando nem da parte de remediação. Quando a gente tem uma arquitetura integrada de soluções de segurança, a gente consegue diminuir esse tempo para aproximadamente 4,5 horas. Então, como todos sabem, quanto mais tempo uma ameaça permanece no seu ambiente sem ser descoberta, maior o dano que ela pode causar. Então, reduzir esse tempo é também reduzir custos de operação e qualquer outro custo relacionado a investimento em pesquisa e análise forense. Então, isso é crucial e eu acho que é algo que todas as empresas hoje procuram e, se não procuram, com certeza recomendo procurar, beleza? Então, claro, eu não vou focar aqui em todas as integrações possíveis que a gente pode ter, né? Mas vou dar apenas um exemplo para a gente dar continuidade entre, por exemplo, aqui o nosso Firepower, que é o nosso Next Generation Firewall, né? Ou Next Generation IPS, como preferir. Independente de conceitos e terminologias, uma integração muito importante que nós possuímos, por exemplo, é com a nossa solução de NAC, que é o Identity Services Engine, o Cisco ISE. Não sei se todos conhecem a denominação de produto NAC, mas ele é basicamente uma solução, um servidor Radius, que vai autenticar, né? Ele vai fazer o famoso AAA, a autenticação, a autorização e o accounting de todo e qualquer dispositivo que se conectar na rede. Então, na prática, o que isso significa? Se eu tenho aqui um computador que ele está se conectando à minha rede de acesso, por exemplo, a um switch aqui, antes dessa conexão ser feita e esse dispositivo ser autorizado na rede, eu vou coletar informações, olha aqui nessas duas bolinhas, né, que eu consigo compartilhar e também coletar, de contextualização e políticas automatizadas. Então, eu vou saber quem que é o usuário por trás desse dispositivo, qual que é esse dispositivo, o que ele está tentando acessar na minha rede, eu vou saber qual que é a porta do switch, todas as informações pertinentes a essa solicitação de acesso. E aí eu consigo implementar controles como 802.1x e por aí vai. Então, todos esses são conceitos relacionados a uma solução de NAC. A importância é que, então, além da qualidade de produto, né, do que o próprio ISE já faz, é essa habilidade de compartilhar essas informações com o firewall. Por que isso é importante? Porque eu tendo esse firewall na rede, e o firewall identificando, por exemplo, algum evento de IPS, eu consigo mandar essa informação para o ISE, e o ISE, como ele é essa solução de controle de acesso à rede, pensa que uma vez esse dispositivo infectado, ele pode ser um vetor interno de proliferação de ameaças. Ele pode se conectar lateralmente, né, com outros dispositivos e espalhar ali algum arquivo malicioso, por exemplo. Então, de uma forma bem simplificada, eu consigo mandar um evento de IPS ou um evento de detecção de malware, porque o nosso Next Generation Firewall também tem essa característica, né, com o Cisco AMP, que é o Advanced Malware Protection, que a gente vai abordar, né, nessa parte de Advanced Threat posteriormente na apresentação. Ele manda essa informação de ameaça para o ISE, e o ISE, justamente por ser o AAA, por ser o servidor Radius da rede, ele pode dar um shutdown nessa porta. Ele pode mudar a VLAN desse dispositivo, né, aqui no switch. Ele controla toda a camada de acesso. Então, eu consigo isolar qualquer ameaça instantaneamente, sem qualquer intervenção administrativa, assim que ela acontece. Beleza?
Então, esse é um grande exemplo de como uma dessas integrações pode acontecer. Hoje, então, a gente vai focar no top 3, ou melhor, né, no top 2 vetores, mas o top 3 aqui com relação a recebimento de ataques em geral. Se tem alguma forma que a sua empresa ela pode ser invadida, né, com certeza ali pela primeira fonte de ataque, que é a internet, o primeiro vetor de ataque, que é o e-mail, né? E o alvo, claro, sempre ali o endpoint, né? Um servidor, um computador, um celular, ele vai ser normalmente o alvo desse ataque. Então vamos falar um pouquinho como a gente pode proteger, né, esse top 3, as informações e ativos da nossa empresa mais importantes. Bom, antes de mais nada, em tempos de pandemia, como o pessoal bem falou, né, tudo mudou de uma forma muito rápida e muito drástica. A gente teve que se adaptar e bem rápido, né, para poder mover toda a força de trabalho para uma forma remota. Mas se engana quem pensa que é só fazer esse shift, né, só habilitar uma VPN e pronto. Segurança, ela deve acompanhar essas mudanças, essas alterações da mesma forma. E aí, a Cisco lançou no mercado, para poder ajudar os nossos clientes, ofertas das nossas principais soluções para segurança no trabalho remoto, de forma gratuita até o dia 1º de julho. Tá? Então, desde o início da pandemia, você pode ir até dia 1º, né, de julho. Então, ainda tem pouco menos de um mês aí, vai uns 20 e poucos dias. Você pode fazer um trial dessas soluções e utilizar elas para poder aumentar a sua segurança no trabalho remoto. Então, nós temos aqui a nossa solução de EPP e EDR, que é o AMP for Endpoints, tá? Endpoint Protection Platform e Endpoint Detection and Response. Então, o AMP for Endpoints, ele é considerado uma solução, posso dizer assim, next generation, né? Antivírus, tá? O Umbrella, na parte de DNS Security, o Duo, que é a nossa solução de multifator de autenticação, e o NConnect, né, com o Gateway VPN, esse é o nosso client para poder fazer o acesso remoto, beleza? Então, essas são as soluções também que a gente vai focar aqui um pouco na apresentação. Coloquei aqui para vocês também como referência um Design Guide. Então, esse Design Guide, ele reúne todas as melhores práticas vistas por empresas, né, por ambientes em produção, que a Cisco coletou de informação, né, os seus engenheiros, os seus peritos com relação à segurança e design de ambientes remotos, e juntou aqui em um documento só para ajudar todo mundo. Esse documento é público, é gratuito, para ajudar todos, então, a desenvolver, né, o melhor ambiente de trabalho para acesso remoto e mais seguro também. Essa é a nossa prioridade, entregar segurança para qualquer tipo de ambiente, beleza? E claro, né, se vocês precisarem de uma consultoria, de um apoio com relação a tudo isso, com certeza a Logicalis tem toda a expertise para poder apoiar, beleza? Bom, agora a gente vai passar para começar a falar um pouquinho na prática, né, como essas soluções funcionam, e eu vou pular aqui para demonstração. Antes de começar, só para contextualizar um pouco mais, né, para essa demo em específico, essas 3 soluções que a gente vê aqui na tela, vou até mudar a cor aqui, então, vermelho, acho que fica mais fácil de ver. Normalmente, essas são as 3 soluções, né, o top 3 de segurança de qualquer empresa. Isso é muito de como a gente fazia segurança antigamente, né? Se a gente pensar como é que funcionava antigamente uma empresa. Tinha um perímetro e todas as informações, né, servidores, computadores, estavam aqui dentro do escritório. As aplicações que a gente precisava para acessar, para desempenhar nosso trabalho, né? E aqui a gente, algum tempo atrás, não falava nem de notebooks. A gente estava falando de desktop mesmo, dispositivo físico, né? E não móvel. Mas, enfim, né? Nós temos nossos servidores lá, os nossos desktops, né? Para ambiente de trabalho. E o que a gente queria proteger era exatamente a comunicação para a internet, né? Então, toda essa comunicação aqui norte-sul é o que a gente visava proteger e tudo dentro do nosso perímetro. Então, quais eram as soluções de segurança que a maioria das empresas investia? Firewall ou
integrado a um firewall como uma plataforma Next Generation ou, né, como serviço dedicado no IPS, e claro, né, o antivírus aqui nos endpoints. Isso muitas vezes, pessoal, dá uma falsa sensação de segurança, porque a gente vai analisar ali, por exemplo, né, aqui no perímetro, nosso firewall, e os logs lá vão estar ok. Né? Aparentemente, nenhuma tentativa de invasão, nenhum problema acontecendo. Mesma coisa para o IPS e mesma coisa para o antivírus. Só que, pontualmente, cada uma dessas soluções tem também as suas lacunas, né, de segurança. Por que a gente investiu em firewall, então? Porque a gente precisava controlar a comunicação norte e sul vinda para a internet. Né? Normalmente, a gente entende a internet como um ambiente malicioso, e a gente entende o nosso perímetro, né, o nosso escritório, aqui no caso, como ambiente confiável. Isso tudo baseado em um simples conceito de segurança, que é a visibilidade. Afinal de contas, você não pode se proteger daquilo que você não pode ver. Mas isso também é uma falsa sensação de segurança, né? E por que se esse único ambiente aqui, que é o da internet, é um ambiente perigoso, que a gente quer proteger a comunicação, por que a gente investe em antivírus, então? Bom, o motivo é muito simples, né? Porque a gente não confia 100% no firewall. Aliás, nenhuma solução de segurança ela vai ser 100%. Por isso que tem que existir uma arquitetura. E outra coisa, se alguém sair com esse dispositivo aqui, vamos supor que seja realmente um notebook. Ele está lá fora do ambiente corporativo. Se conectou, por exemplo, num hotspot, né? No Wi-Fi de uma outra localidade, de uma cafeteria, por exemplo. Aí ele pegou um vírus ali naquele computador. Vamos supor, então, que o antivírus não identificou ou que ele nem tenha uma solução de antivírus. O que vai acontecer? Esse dispositivo vai voltar para o ambiente corporativo e, possivelmente, aqui de dentro, né, ele pode infectar outras máquinas também. E aí, o que o seu firewall vai fazer? Criteriosamente, nada. Porque o firewall está aqui na borda, fazendo inspecionamento norte-sul, inbound e outbound com relação ao perímetro, com relação à internet. Certo? Então, por isso que a gente investe em outras soluções de segurança para ter uma arquitetura um pouco mais robusta. Né? Mas, como eu falei, existem várias APTs, várias ameaças avançadas persistentes, que, assim como eu e como vocês agora, as pessoas, né, os atores maliciosos, os crackers, que desenvolvem essas ameaças, eles sabem de tudo isso. Isso daqui é uma realidade para eles também. Então, o que eles vão fazer? Eles vão desenvolver ataques que vão facilmente se evadir de mecanismos comuns de defesa, como um firewall, como um IPS, como um antivírus. Beleza? O ransomware é um grande exemplo de como isso acontece. Né? Como é que um ransomware funciona de uma forma bem resumida? Lembra que eu falei para vocês o nosso top 3? Olha ele aqui novamente, né? Nosso top 2. Os vetores de infecção, internet e e-mail. Então, frisando, né? Se tem alguma forma que alguma ameaça pode entrar no seu ambiente, com toda certeza é através de um desses dois mecanismos. Então, é exatamente isso que a gente vai ver na demo. A gente vai acessar o link, vai ter acesso a uma infraestrutura maliciosa. Nessa infraestrutura, a gente vai poder baixar o payload, né, o arquivo do ransomware, e esse arquivo vai fazer uma comunicação de callback para um outro servidor malicioso aqui na internet, e esse servidor vai ser o responsável por coletar essa chave de criptografia para deixar os nossos arquivos inacessíveis e pedir o resgate. É isso que o ransomware faz. Por e-mail, a mesma coisa. A gente pode receber um link ou diretamente, né, o arquivo, o payload malicioso, e aí os mesmos passos se seguem. Certo? Então, vamos dar uma olhada agora na prática como é que isso funciona. Eu tenho aqui o meu ambiente de testes, tá? Aqui eu tenho duas soluções instaladas e implementadas, como vocês podem ver. O Cisco AMP for Endpoints, que é a nossa solução de proteção no endpoint, né? Nosso anti-malware. E eu tenho aqui também o Umbrella Roaming Client. Então, qual que é a ideia? Eu estou justamente simulando aquele cenário que eu comentei para vocês, de um funcionário que está trabalhando fora do perímetro, né? Fora do seu escritório, em qualquer outra rede, né? Qualquer outro Wi-Fi ou na rede de casa, por exemplo.
E aí o Umbrella ele tem essa funcionalidade de roaming client, porque assim como o nome diz, se ele está em roaming, ele não está protegido, né, das soluções de segurança que foram investidas no perímetro, no escritório, como o Firewall, por exemplo, a não ser que eu faça uma conexão VPN. Mas é exatamente isso que está acontecendo. Grande maioria das empresas, né, hoje não precisa, não é tão dependente da VPN para poder trabalhar, porque boa parte das aplicações, dos servidores, da infraestrutura crítica, hoje está na nuvem. Então, a gente pode acessar diretamente pela internet, beleza? Esse pode ser muito bem o caso de uso aí de qualquer de um de vocês. Então, simulando exatamente isso, a gente tem vários e-mails aqui que são tentativas de phishing. E, antes de mais nada, né, usando esse primeiro exemplo, nós temos a solução de segurança de e-mail da Cisco, tá? O Cisco Email Security. Então, ele já está protegendo aqui a gente e colocando, adicionando uma tag no assunto de um e-mail que foi recebido. Só para frisar também que esse é um ambiente de demonstração, tá? Então, tudo que eu estou fazendo aqui é controlado. Por favor, não tentem acessar nenhum desses links. Tudo que eu estou mexendo aqui são ameaças reais, ok? São sites maliciosos e são arquivos maliciosos também. Então, nesse primeiro e-mail, a gente recebeu uma mensagem suspeita como potencial tentativa de phishing. E aqui a gente tem dois links que aparentemente são maliciosos. Então, o que a nossa solução de segurança de e-mail fez? Se eu colocar o mouse aqui em cima, fica mais fácil identificar. Ele reescreveu os links. Então, se eu clicar, né, se o usuário final clicar em qualquer um deles, esse link vai ser aberto em uma sandbox, em um ambiente seguro, para a gente poder verificar se esse link ele é malicioso ou não. Então, uma análise rapidamente vai ser feita, e aqui ele já fala, né, que essa página pode ser perigosa. Então, como eu falei para vocês, né, um ambiente de demonstração, a gente configurou aqui para um possível bypass. Obviamente que em um ambiente em produção, a gente jamais vai deixar essa opção para o usuário, mas eu posso escolher aqui sair da área protegida e visitar esse site diretamente. Se eu faço isso, o que acontece? Eu tenho que fazer a resolução de DNS, a resolução do nome desse site, certo? E quem está fazendo isso por mim é o Cisco Umbrella. Então, é exatamente dessa forma que o Umbrella funciona. Vou dar um pouco mais de detalhes para vocês posteriormente, mas, resumindo, né, o Cisco Umbrella é uma solução de DNS recursivo que, durante a tradução de um endereço, quando a gente digita www. qualquer coisa, ele vai verificar na nossa base de conhecimento, que é a Talos, para entender se essa solicitação, se esse domínio, ele é malicioso. Se for, ele vai bloquear instantaneamente. Antes, por exemplo, sequer do firewall saber dessa conexão, porque a gente está falando da camada de DNS, né? Então isso precede a execução de IP, e isso entrega uma segurança muito mais robusta, né, para todo o ambiente, protegendo já contra qualquer tipo de acesso conhecido por ser malicioso. Beleza? A gente tem outros exemplos aqui, né, outros sites. Um outro e-mail onde o malware foi detectado em anexo. Então, isso daqui, pessoal, é basicamente a mesma pessoa tentando de várias formas diferentes, fazendo com que a gente acesse esse site malicioso. Então, nesse caso aqui, por exemplo, onde um arquivo foi detectado em anexo, isso deveria ser um ambiente em produção transparente para o usuário final. É como se esse e-mail sequer existisse, né? Mas a gente, novamente, configura ali um bypass só para fins de demonstração. Aqui eu tenho uma outra possível tentativa de spam. Aqui eu tenho um outro spoofing de identidade, né, onde eu mascaro as informações do cabeçalho desse e-mail para poder falar que eu sou o administrador de sistemas de e-mail e peço ali, né, para esse usuário, que somos nós, Chuck Robbins, para poder preencher uma pesquisa de satisfação. Se tem um usuário um pouco mais espertinho, né, ele coloca o mouse aqui em cima, dá para perceber que a extensão desse arquivo ali no final, e-mail-survey.pdf.exe, bom, normalmente uma pesquisa de satisfação, ela não vai ser entregue em um arquivo executável, né? Então, se a gente tentar acessar esse link, a mesma coisa. O Umbrella reconhece como malicioso e faz o bloqueio, beleza? Claro que boa parte das pessoas não clicariam nesse link, mas tem sempre alguém um pouco mais curioso, né? E aqui, por último, então, pessoal, tem uma outra tentativa de phishing, né?
também através do spoofing de uma identidade de alguém conhecido. Então, se coloquem agora no lugar dessa pessoa. Vocês são Chuck Robbins, né? E tem um amigo aí de vocês, da sua própria empresa, te mandando um e-mail perguntando se você vai para o Cisco Live. E nessa época, né, pelo menos quando esse e-mail foi enviado, o Cisco Live era em Las Vegas, né? Esse ano, esse evento vai ser na semana que vem, inclusive, e virtual. Mas aqui ele fala, né, que ele gostaria de ir também, sempre quis ganhar dinheiro nas mesas de carta, e ele achou um site muito legal que te ensina a contar cartas. Ele fala, por que você não entra nesse site e me fala qual que funciona melhor? Grande maioria das vezes, se é alguém que você conhece, o que você vai fazer? Você vai lá e você vai clicar nesse e-mail. E, novamente, né, o Umbrella bloqueando, justamente pela solução de roaming client, que intercepta essa comunicação e faz a tradução dos endereços para você. Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Como eu sou o administrador dessa máquina, eu vou desabilitar as soluções que eu tenho, né, uma a uma. Então, vou entrar aqui na parte de serviços. Claro, no ambiente em produção existem todas as características para que você possa evitar que isso aconteça, né? Evitar que alguém desinstale o Umbrella Roaming Client ou qualquer outra solução de segurança. Mas, para fins de demonstração, vou fazer isso nesse momento. Passo o mouse aqui no canto inferior direito da tela e, um passe de mágica, a gente não tem mais a proteção do Umbrella Roaming Client, tá? A gente está só com a proteção do AMP for Endpoints, a proteção de segurança de e-mail, né? E o Umbrella já foi. E a proteção do Firewall na borda. Bom, se o e-mail já chegou, o que isso significa na prática? Que para esse caso, isso pode ser um link desconhecido, né? Pode ser uma ameaça dia zero, por exemplo, que vai estar lá dentro dessa URL, e o nosso Firewall não bloqueou, a nossa solução de segurança de e-mail também não bloqueou, né? Então, passou por esse perímetro de proteção. Já dá para começar a entender já a importância de uma arquitetura de segurança, senão já vai ficar bem mais claro. O que vai acontecer agora se eu clicar nesse link? A gente tem acesso agora ao site. E, pelo que me parece, né, parece ser um site bem fiel, né, bem válido e não malicioso. Então, de novo, pessoal, frisando isso porque é muito importante, tá? Não entrem nesse site, não duvidem do que eu estou fazendo aqui. Realmente se trata de variantes reais de ransomware para treinamento e demonstração. Então, por favor, não faça isso aí no computador de vocês, senão vai ter um problema muito grande. Vou tentar baixar aqui uma dessas variantes, por exemplo, tentar salvar no computador, né? Ver que aqui ele até mostra a opção de rodar, mas se eu vier aqui na página de downloads do próprio computador, você vê que o arquivo não existe mais. Então, o AMP for Endpoints ele está rodando e de uma forma silenciosa, né? Isso é configurado também, tá? Mas nesse caso aqui a gente está escondendo as notificações de cloud, verbose, né? Faz parte de uma das configurações na nuvem ali do AMP. Então, ele, no mesmo momento que a gente baixou esse arquivo, ele já deletou, certo? Então, a gente ainda tem o AMP, a gente ainda tem um antivírus protegendo essa máquina. O que eu vou fazer? Mesma coisa, vou entrar lá no serviço e vou desabilitar o serviço do AMP para simular uma empresa que está contando com a proteção padrão do sistema operacional, com o firewall, né? Aquela arquitetura de segurança que eu falei para vocês, baseada nesses três produtos principais. São importantes? Sim, mas a gente vai ver que não são suficientes para proteger contra ameaças mais avançadas. Vou baixar aqui de novo o download, esse arquivo, né? Antes de rodar também, se eu abrir aqui a pasta de downloads, dá para perceber que agora ele está aqui, né? O AMP for Endpoints, o serviço está desabilitado, então ele não removeu, não colocou em quarentena esse arquivo. E antes de executar, como ele vai criptografar essa máquina, eu vou criar aqui um arquivinho de teste. Demo da Cisco e Logicalis para nossos queridos clientes.
deixar aqui um pouco maior a fonte, só para vocês poderem visualizar melhor. Vou salvar esse arquivo aqui no desktop mesmo. Tá lá, nosso arquivinho. E aqui nessa máquina a gente tem algumas fotos, né? Vou pegar aqui algumas só para facilitar a nossa visualização. Essa daqui, as 3 só. Para colocar aqui na área de trabalho, fica mais visível, né, para a gente. E tem alguns arquivos de documento também, né? Tem um arquivo super importante de número de série do Office, né? Tem outros arquivos aqui, PDF sobre PCI. Então, realmente simulando, né, um ambiente de trabalho, diagrama, arquivos de Word, aí vai. Beleza? Então, vou executar aqui o nosso Jigsaw. Vocês assistiram Jogos Mortais, devem se recordar desse nome. E voltar aqui rapidamente na apresentação. Lembra que eu falei para vocês do funcionamento do ransomware? Dos passos que a gente tem que fazer para que ele seja executado? Antes de falar da nossa resposta, né, a ele, enquanto a gente conversa, nesse exato momento, essa comunicação de callback com a infraestrutura, né, que contém a chave de criptografia, está acontecendo. Então, a gente viu um e-mail, um arquivo malicioso, né? Na verdade, esse arquivo estava em um link, em uma infraestrutura maliciosa. Nessa infraestrutura, a gente baixou o payload do ransomware. Então, nesse momento, o que está acontecendo é justamente essa comunicação de callback para deixar os arquivos inacessíveis e solicitar o resgate. Beleza? A gente mostrou também as soluções de segurança que compõem a resposta rápida, né, para esse tipo de ataque. A gente falou de segurança no DNS. E vejam só que interessante e como isso é importante. Segurança no DNS com o Cisco Umbrella, ele protege a gente em vários vetores diferentes de comunicação. No momento que a gente acessa a primeira URL, como vocês viram, foi bloqueada, mas esse servidor, essa infraestrutura, onde o payload é armazenado, ele poderia ser um local diferente. E também na resolução de DNS dessa infraestrutura, a gente pode bloquear esse arquivo. Se a gente não faz esse bloqueio até esse momento, nenhuma dessas soluções, com exceção do Umbrella, né, que está aqui nesse momento novamente, então 3 pontos diferentes, uma mesma solução para fornecer segurança. Um firewall, a segurança de e-mail, ele não tem mais visibilidade daqui em diante. Daqui em diante, a gente está dependente da solução de EPP e EDR, como eu mostrei para vocês, é o AMP for Endpoints, certo? E durante essa comunicação de callback, muito provavelmente, se a gente tivesse habilitado o Umbrella novamente, o Roaming Client, essa comunicação teria sido bloqueada e a gente não veria esse computador sendo criptografado. Mas, obviamente, né, faz parte da demonstração, a gente quer fazer isso e mostrar para vocês isso acontecendo. Então, vamos voltar lá nessa máquina e ver o que aconteceu. Então, ele está construindo uma mensagem aqui, né, já terminou. Resumindo toda essa mensagem aqui, ele está falando que se você não fizer o pagamento de $40 em Bitcoin dentro desse período, né, então tem um cronômetro aqui também, os seus arquivos serão deletados permanentemente. E se a gente perceber, né, todos aqueles arquivos que eu movi aqui para a área de trabalho, eles estão criptografados, a extensão do arquivo foi alterada para .fan, um arquivo divertido. Aquele arquivo de teste que eu criei para vocês, se eu tentar alterar a extensão de volta para TXT, apareceu a mensagem aqui. Se eu tentar abrir, então, o arquivo está completamente criptografado. Se eu abrir aqui, então, as informações, essa telinha vai ficar aqui até a gente matar essa máquina, pessoal. Não tem nem como tirar. Voltar aqui no Documentos, por exemplo. Todos os nossos arquivos também, né, ou boa parte deles, deve ter um ou outro que não foi, que faz parte do funcionamento dessa variante de ransomware. Mas a grande maioria deles, dá para ver, né, que o tipo de arquivo agora é o fan file, então está criptografado, mesmo que a gente altere a extensão, né, do arquivo de volta para a extensão original, a gente não tem mais acesso às informações, né, porque os arquivos estão corrompidos, os arquivos estão criptografados. Beleza? Então, isso demonstra a importância, né, dessa solução de proteção em camadas, por que a gente deve ter elas, e como a gente entrega uma resposta rápida a partir dessas soluções.
o Cisco Umbrella e o AMP for Endpoints são duas soluções que vão te dar um nível de proteção absurdamente alto contra ataques avançados como esse, e as duas são implementadas de forma extremamente rápida. Como é que eu faço a implementação na segurança da camada do DNS? Eu simplesmente altero o meu DNS. Então, se você estiver utilizando, por exemplo, o famoso 8888, né, da Google, que é um bom serviço de DNS recursivo, mas não fornece proteção. Alterando para os endereços de IP da Cisco Umbrella, né, do Cisco Umbrella, com o licenciamento dessa solução, você consegue criar políticas para filtro de URL, controle de categoria, e qualquer site conhecido pela nossa base de dados de segurança, ele vai ser prontamente bloqueado. Beleza? Caio, tem alguma observação, algum comentário antes da gente passar aí para o próximo tópico? Ainda não estou te ouvindo, não sei se está em double mute. Tá Caio? ouvindo agora? Oi, tá ouvindo? Agora Agora sim. sim. Ah, legal. Desculpa. Não, legal, Flávio. Vamos passar então para alguns exemplos que a gente capturou aqui do mundo real, né? Alguns exemplos que a gente vai mostrar para vocês. Pode seguir. Então, a gente pode dizer aqui que o funcionamento, né, dos malwares, dos vírus que a gente tem observado, eles não mudam muito, né, com o tempo. Mas, na verdade, a embalagem, né, o rótulo com que esses malwares são apresentados, eles estão sempre tentando se adequar a assuntos do mundo real, né, assuntos atuais. Por exemplo, nesse momento, o coronavírus é algo muito comum, né? A gente tem capturado aí diversas campanhas de malware que são direcionadas a informações aí do coronavírus, campanhas, né, que estão tentando, né, passar ser mais confiáveis, né, para tornar mais assertivas aí essas campanhas de malware. Então, esses são alguns exemplos aí que a gente capturou, né? Por exemplo, uma campanha aqui a regularizar ali seu pagamento da sua fatura, né? A gente tem observado aí bastante de informações nesse formato, tá? Então, seguindo aí, Flávio. A gente vai mostrar agora, por exemplo, um vírus, né? Uma campanha de malware, o Astaroth. Ele foi direcionado exclusivamente aí para o Brasil, né? Massivamente para o Brasil nos últimos 9 ou 12 meses aí. A Cisco Talos, né, que é a inteligência aí por trás de todas as ferramentas de segurança da Cisco, ela detalha aí um roubo de informações, né, nomeadas de Astaroth, que tem minerado o Brasil com iscas bem sofisticadas e complexas, né, incluindo basicamente temas como Covid-19, que estão muito em alta aí. Então, esse malware ele é cheio de técnicas de ofuscação, anti-análise e evasão muito avançadas, tá? Ele inibe tanto a detecção quanto a análise da sua família de malware. Então, é um malware extremamente criativo. Ele utiliza, por exemplo, descrições de canais de YouTube para comunicação de comando e controle, né? Aquele callback que o Flávio mostrou para a gente um pouquinho antes aí. Então, esse é um malware que está sendo bastante difícil, né, de ser identificado aí pelas ferramentas e está basicamente direcionado para o Brasil nos últimos tempos. Então, aí seguindo, a gente vai mostrar um pouquinho das ferramentas da Cisco agora que vão ajudar a gente a defender aí, né, contra todos esses malwares que estamos identificando. A primeira ferramenta que a gente vai falar um pouquinho é sobre o SES, tá? Sobre o Email Security, onde a solução é tentar proteger aí cada parte dos e-mails recebidos. O Flávio vai dar um pouquinho mais de detalhes aí para a gente. Perfeito, Caio. Então, como eu mostrei para vocês na própria demo, essa solução é extremamente importante, né, para evitar que esses links maliciosos, esses arquivos maliciosos, eles cheguem, né, no usuário final. E essa solução, por si só, também é baseada em camadas. A gente tem diversas camadas de segurança, desde a inteligência em tempo real vinda da Talos, né, sobre Big Data ali, de segurança da informação,
até outras soluções como, por exemplo, o Duo, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, mas dentro do próprio e-mail security, né, existem várias camadas de segurança diferentes de anti-spam, de antivírus, de anti-malware, de gray mail detection, né? Então, uma solução que tem uma robustez muito grande para poder proteger o gateway de e-mail, tá? Como eu falei, tudo é baseado em camadas, né? Tudo é baseado em uma arquitetura. Então, além da solução de e-mail security, nós temos também uma solução para proteção contra phishing avançado, tá? Para prevenir esses ataques de phishing. Temos uma outra solução para proteção da sua marca, né? Proteção de domínio, Domain Protection. O Advanced Malware Protection, que eu já mostrei para vocês, é uma solução de software. Então, a gente viu o exemplo dessa solução sendo aplicada no endpoint, mas como o AMP se trata de um software, ele também pode ser licenciado e a gente pode ter os mesmos benefícios do AMP for Endpoints na solução de segurança de e-mail, no nosso firewall, na solução de proxy, tá? Então, ele está integrado em diversas outras soluções diferentes e ele pode ser licenciado em diversos segmentos diferentes. Isso a gente dá o nome de AMP Everywhere. Então, uma arquitetura onde a gente tem proteção contra arquivos maliciosos, basicamente em qualquer segmento de rede. E um novo produto, né, o Security Awareness. Esse produto, que a gente chama de CSA, né, Cisco Security Awareness, ele dá para a gente a possibilidade de executar testes de phishing na nossa empresa, para saber se o usuário final iria clicar em algum link malicioso, né? E poder desenvolver internamente uma forma de treinamento, né? Porque, afinal de contas, a segurança ela é um bem coletivo, né? Digamos assim. Todo mundo precisa se conscientizar com relação à segurança, né? Não se trata apenas de software e hardware. Essa parte lógica, essa parte humana de treinamento das pessoas também é extremamente importante. Então, no nosso portfólio, nós também temos uma solução para isso, totalmente em português, tá? Tem suporte para vários idiomas, né? E português do Brasil também é um desses idiomas, ok? Então, a gente viu ali no exemplo da demonstração, né, que algumas ameaças foram bloqueadas, que a gente impediu ataques baseados em URL a chegarem no usuário final, né? E um arquivo também, ele foi bloqueado e a gente conseguiu proteger o nosso usuário com algumas técnicas de proteção de segurança de e-mail, por mais que outras tentativas, né, mais avançadas, a gente não conseguiu bloquear nesse segmento, a gente teve outras soluções que puderam nos ajudar. Novamente, por isso a importância dessa arquitetura de segurança, né? Soluções integradas. Legal, Flávio. Então, falando um pouquinho aqui da próxima solução, né? A solução de Umbrella, a solução de proteção aí para que a gente bloqueie essas URLs maliciosas. Então, um pouco de contexto, né? O Umbrella, então, ele não vai ser só aquela proteção, né? Em relação ao DNS, tá? A gente vai proteger também no acesso de URLs aí maliciosas através do bloqueio da chamada de DNS dessas URLs, né? Então, a gente sabe que muitas vezes o funcionário está em roaming, né? Ele não tem ali a proteção do firewall, do web gateway ali no escritório. Então, mesmo ali estando de casa ou estando de um Starbucks, tá? Da vida ali, ele pode ter acesso, né? Ele tem a proteção, ele tem essa camada de proteção igual ele teria dentro do escritório, tá? Então, a VPN não é mais necessária, ele não precisa estar conectado na VPN para ter acesso às ferramentas, estruturas de proteção que ele teria dentro do escritório, tá? Então, seguindo, como eu disse ali, a gente nasceu, né? O Umbrella nasceu com a proteção de DNS, mas isso está sendo expandido, né? A gente tem, por exemplo, hoje um Cloud Delivery Firewall, né? A gente tem algumas soluções além dessa solução de proteção de DNS, tá? A gente tem também ali alguns controles, né? De proxy mesmo, né? Alguma solução onde você vai poder categorizar ali algumas URLs e determinar, né, se esse usuário ele pode ou não acessar essas URLs, tá? Isso estando dentro da corporação, né, com uma VPN
né, trabalhando de casa com uma VPN conectada, ou totalmente sem acesso à estrutura corporativa, né? Estando ali em algum link externo, né? Por exemplo, na casa dele, em um café, né? Com a proteção do Umbrella Home Client ativo, tá? Então ele vai ter aí as mesmas proteções contra malware, contra phishings, e essa camada vai estar sempre ativa com esse usuário. Perfeito, Caio. Complementando essa parte também, nessa demonstração que eu fiz, a gente executou uma variante de ransomware, né? E uma coisa muito interessante é que, por exemplo, se a gente tem o proxy na rede, né, um Secure Web Gateway, tanto on-premises quanto aqui nesse exemplo em nuvem, justamente pela denominação de uma solução como essa, por ser um Web Gateway, quais portas ele vai inspecionar? Ele vai inspecionar as portas 80 e 443, HTTP e HTTPS, respectivamente. A grande maioria das variantes de ransomware, elas fazem uma comunicação que faz o bypass dessas portas, porque ele utiliza a porta 53, que é o DNS. Então, se a gente tem um firewall, se a gente tem um Secure Web Gateway, e a gente não tem uma solução de proteção na camada de DNS, como a Umbrella fornece, ele facilmente vai fazer o quê? Bypass dessa comunicação e provavelmente vai ter sucesso em chegar ali na internet. Tá? Então, por isso que é muito importante, né, essa implementação de uma solução de segurança na camada de DNS também. Legal. E para frente, a gente está mostrando aqui, tá? Um exemplo de essa é uma URL relacionada a uma das campanhas de coronavírus, tá? Aquelas campanhas de malware direcionadas ao coronavírus. E a gente está vendo ali naquele íconezinho vermelho, né? Que o Umbrella está categorizando essa URL como maliciosa antes do pico de, né, esse spike aí de DNS queries, né? Então, antes da grande maioria das pessoas começarem a acessar esse link, né, desse link ser realmente disponibilizado para a grande massa, o Umbrella já detectou essa URL como um malware, tá? Então, a sua empresa, ela tendo aqui mais um exemplo, tá? Outra URL, mesmo caso. Então, a sua empresa com a proteção do Umbrella ativo, ela vai estar protegida, tá? Antes da grande massa, né, da grande distribuição desse malware chegar aí aos usuários. Perfeito, Caio. Isso tudo, pessoal, porque a gente tem um mecanismo de proteção, como eu falei, da nossa base de inteligência, que é a Talos, que ela atua não somente de forma reativa, mas de forma proativa também, né? De forma ativa e proativa. Então, a gente pesquisa, a gente tem inteligência do que acontece na internet, e é por esse motivo que a gente consegue bloquear, identificar uma URL, né, um domínio, como malicioso, antes mesmo dele ser a gente chama de weaponize, né, de ser utilizado como arma para um eventual ataque. Por outro lado, então, né, a gente consegue também, como eu mostrei para vocês, entregar uma proteção muito eficiente na parte do dispositivo final, né, do endpoint, do último, aliás, do alvo, né, do último resort ali de uma possível infecção, de um possível ataque. Então, a gente pode descobrir se existe uma ameaça em algum arquivo, analisar esses arquivos em um ambiente seguro, ou seja, há uma integração com o Sandbox, tá? Nativa com o AMP, que é uma solução que a gente chama de Threat Grid. E a gente vai ser alertado quando o malware surgir na rede, e uma integração com a nossa solução de segurança de e-mail, com o SES, por exemplo, mais o AMP. Lembra que eu falei que o AMP é um software que ele pode ser licenciado e atuar em conjunto com a solução de segurança de e-mail. Quando você integra isso, por exemplo, com a sua infraestrutura do Office 365, vamos supor que você tenha 300 funcionários. 100 deles receberam um e-mail com arquivo malicioso. Você sabe ali que tem, né, 100 caixas infectadas, mas que a sua solução nativa de segurança ali da Microsoft, por exemplo, não conseguiu bloquear esses 100 e-mails. Né? Então, entregou ali para 100 caixas e agora o que a gente pode fazer? Bom, mesmo que isso seja detectado posteriormente ao envio, né, a gente já tem esses e-mails nas caixas dos usuários, então a sua solução de segurança de e-mail
sendo da Cisco ou de qualquer outro fabricante, não vai conseguir efetuar essa remoção, a gente tem uma feature exclusiva para Office 365 e para Exchange On-Premises também, onde você pode fazer a remoção automatizada, mesmo depois que o e-mail foi entregue. Então, através de uma comunicação via API, a gente consegue chegar na nuvem ali do Office 365 e mandar uma informação, né, de alteração e remover esse arquivo malicioso desses e-mails, mesmo depois que eles foram entregues. Então, como eu falei para vocês, o AMP ele é uma solução de IPP com EDR, né, uma solução de Next Generation Endpoint, que faz essa análise de malware, né, totalmente profunda, né, de uma forma de fora para dentro desse arquivo, através do sandbox, que é o Threat Grid. Beleza? Essas duas soluções, então, atuando em conjunto, podem impedir um ataque como esse acontecer. Por um lado, o Umbrella vai bloquear qualquer requisição a conexões maliciosas pelo DNS, e então, se tratando de arquivos, né, e principalmente pelo comportamento desses arquivos. Então, o que significa, por exemplo, se a gente tem um ransomware, que é uma variante nova, onde a gente não conhecia o domínio DNS e ele não foi bloqueado por nenhuma outra camada de segurança, mesmo que o AMP ele não conheça a assinatura, o hash desse arquivo, né, que a gente utiliza o SHA-256, pelo comportamento dele, que é criptografar, né, um computador, a gente consegue bloquear esse arquivo durante a sua execução. Então, possivelmente você pode perder um ou dois arquivos, mas pelo comportamento malicioso que ele tem, né, de efetuar a criptografia dos arquivos em disco, a gente detecta esse comportamento, mesmo uma utilização em memória, por exemplo, né, uma injeção de um script malicioso em uma memória de uma aplicação confiável. Todas essas formas, essas variantes, né, a gente consegue inspecionar, detectar e colocar em quarentena quando isso acontece. Legal, Flávio. Então, passando rapidamente aqui por mais uma solução que a gente queria mostrar para vocês, a gente tem só mais alguns minutos aqui sobrando. A próxima solução é o MFA, né? É o Multi-Factor Authentication. Então, a gente precisa garantir, né, que o usuário é realmente quem ele está dizendo ser e não foi vítima aí de um roubo de identidade, tá? A gente sabe aqui por coleta de dados que 81% das falhas utilizam roubo de credenciais ou senhas fracas. Então, através de um emprego aí de uma experiência muito amigável, né, com a solução do MFA, a gente pode garantir uma relação de confiança entre o usuário e um device para garantir que esse usuário realmente acesse as suas aplicações de forma segura, né? Que esse usuário é realmente quem ele diz ser. Então, a gente, no próximo slide, a gente vê que o Duo ele oferece uma grande variedade de opções de autentificação MFA, né? Não somente aqueles hard tokens, né, que você tem que digitar o código, acaba não sendo tão amigável para o usuário, mas a hora que você tenta acessar uma aplicação, né, você digita seu usuário e senha e você recebe uma notificação em push no seu celular e basta que você clique ali no botãozinho verde ou no vermelho e você permite aí que esse login seja realizado, né? Realmente foi você que foi lá e digitou sua senha, então você pega o seu celular e permite essa autenticação. É muito amigável, muito simples e não atrapalha, né, a experiência do usuário, que é o que realmente acaba acontecendo quando ele usa uma solução de MFA um pouco mais complexa. Perfeito. Juntando tudo então, pessoal, para concluir nossa apresentação, a gente tem o Cisco Threat Response. O Cisco Threat Response ele é uma ferramenta de pesquisa, análise e resposta forense, tá? E ele é gratuito, ele está incluso com os nossos principais produtos de segurança, como o nosso antivírus, o Umbrella, o Email Security, o Firewall, né? Esses principais produtos que a gente demonstrou hoje, você ganha essa característica que é um pilar fundamental da nossa arquitetura integrada de segurança na Cisco. Então, a gente pode automatizar integrações entre os produtos, a gente reduz aqueles tempos que eu mostrei para vocês de detecção, investigação e remediação, que são muito importantes. Então, através do conceito de observáveis, né, de endereços de IP, de hash, de informações de domínio, a gente pode saber se um determinado ataque
ele está acontecendo, por exemplo, na nossa infraestrutura. A gente pode fazer essa análise forense em todo o nosso ambiente, a partir das integrações com as soluções de segurança da Cisco e com outras soluções terceiras também, como, por exemplo, Vírus Total. A gente também tem uma integração em API para poder identificar a disposição de um arquivo, por exemplo. E olhando um pouco mais à frente, né, a gente tem o SecureX, vai ser uma plataforma muito importante para essa integração entre todas as soluções de segurança da Cisco, mas não só de segurança, de infraestrutura e de nuvem também. Então a gente vai consolidar, né, tudo isso através dessa plataforma única, tá? E o SecureX também vai ser gratuito, não tem custo associado a isso. Mais informações então sobre o SecureX na semana que vem, dias 16 e 17, vai ser feito o anúncio e o lançamento oficial dessa plataforma no Cisco Live. Lembrando que o Cisco Live esse ano vai ser um evento virtual e também gratuito. A gente tem aproximadamente 100 mil pessoas inscritas nesse evento. Então vai ser um evento bem grande, recomendo a todos assistirem. Então, basicamente é isso, pessoal. A gente falou dos nossos top 3, né, de fontes e vetores de ataque, e o alvo também, que é o endpoint, e quais são as soluções que a gente pode implementar para proteger cada ponto desses. Então, Cisco Umbrella para proteção, principalmente na camada de DNS, mas como o Caio bem falou, ele também é uma solução de proxy, ele também tem um Cloud Firewall, né? Tem todas essas características de uma verdadeira solução de SIG, de Secure Internet Gateway. Para o e-mail, então, todo o portfólio de e-mail security e para a proteção do endpoint, o AMP, né? O Threat Grid, que é a parte de sandbox, e o Duo, que é a nossa solução de múltiplo fator de autenticação. Então, acho que isso conclui a nossa apresentação por hoje. Quero agradecer a todo mundo por continuarem com a gente até esse momento. E se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, tem tanto os nossos contatos aí, como a gente também pode dispor de um tempo a mais para poder responder os seus questionamentos. Obrigado a todos. Legal, Flávio. Agradeço também, obrigado pelo seu tempo. Foi uma apresentação muito legal. Focamos aí nos principais produtos, né, para que a gente tenha aí um trabalho remoto de forma segura. Agradeço aí o tempo de todos. Legal, gente, muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, Flávio, obrigada, Caio. Espero que todos tenham gostado. Essa apresentação vai ficar disponível no Logicalis Webinar Academy. E se tiverem alguma dúvida, os contatos dos meninos estão aqui. Mais uma vez, obrigada e esperamos vocês no próximo Logicalis Webinar Academy. Bom dia a todos.